Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 11 de novembro de 2025. Amados, nesse vídeo eu vou colocar uma parte de um vídeo. O canal é Vive Jael e o administrador é Davi Elmescani. Ele fala de algo que é muito importante e que está aí em pleno acontecimento. Ele fala da expansão do islamismo, falando do novo prefeito muçulmano que ganhou as eleições há poucos dias. E aí eu acrescento, isso vai favorecer a perseguição para o lado do Ocidente. Ele fala também de milionários que, sabendo disso, estão migrando para áreas específicas de refúgio que já estão sendo construídas para fugirem do que está por vir. Por conta do avivamento, eu creio que a igreja pega uma parte disso e então vem um arrebatamento. Irmãos, não é fácil noticiar isso, mas eu creio que faz parte do canal informar o que está acontecendo e estimular cada irmão a ser fiel até o fim, aconteça o que acontecer. E Maranata, vem logo, Senhor Jesus, porque esse mundo aqui já deu o que tinha que dar. Amados, vamos ao vídeo. Meus amigos, quando eu falei que, na minha opinião, tudo que anda acontecendo no mundo, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, não é coincidência, muita gente achou que eu estava exagerando. Mas vejam só o que está acontecendo. Um prefeito muçulmano acaba de ser eleito em Nova York e ganhou os holofotes da mídia mundial. E o detalhe é que isso não é novidade, isso já vem acontecendo em vários países da Europa há muito tempo. Hoje, muçulmanos são prefeitos em diversas cidades do mundo ocidental, mesmo sem serem a maioria da população. Então eu resolvi vir aqui trazer a minha opinião do que está acontecendo em todo o mundo. Quando a gente observa tudo isso, percebe que não se trata apenas de política, mas de um movimento global, muito bem planejado. Nada disso está acontecendo por acaso. A infiltração política é só uma das camadas. Existe algo muito maior acontecendo nos bastidores e é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui hoje. A gente vê o movimento mundial acontecendo mais de forma muito inteligente, sendo camuflado com discussões políticas, direita, esquerda, progressista ou conservadores, mas por trás disso tudo existe algo muito maior. Vou dar um exemplo para vocês. A gente observa que existe uma saída muito grande de milionários, e vamos combinar, milionários não agem sem informação, eles têm acesso a dados que vêm de algum lugar, eles sabem de coisas que o cidadão comum não sabe. Então, baseado nesse princípio, a gente vê números reais, dados concretos, uma verdadeira fuga de milionários de vários lugares do mundo em direção aos países do Golfo Pérsico. Países como Emirados Árabes, Arábia Saudita, Catar, Kuwait, todos esses países estão recebendo imigrantes de vários lugares do mundo, especialmente da Europa, Inglaterra, França, Alemanha e Suécia. E muitos desses milionários estão se deslocando para lá. Agora me digam por que alguém com tanto dinheiro, com tantas opções no mundo, escolheria justamente o Golfo Pérsico para recomeçar a vida? O que é que eles sabem que a maioria das pessoas ainda não percebeu? Ao mesmo tempo, a gente vê o movimento oposto, uma onda de imigração de árabes saindo dos países árabes em direção à Europa. E não só para a Europa, também para os Estados Unidos e outros lugares. Mas vamos focar aqui nos dois grandes polos, Estados Unidos e Europa. A pergunta é, será que esse movimento é natural ou está sendo manipulado para acontecer exatamente assim? Vejamos o seguinte, os países do Golfo, os países do Oriente Médio que eu mencionei, são extremamente tecnológicos, modernos e avançados e seguros. Quem já esteve lá sabe exatamente do que eu estou falando. Tudo o que acontece por lá é de alto nível, enquanto isso na Europa e até nos Estados Unidos a gente vê a degradação geral, degradação dos serviços públicos, degradação da confiança da população nos governos. O governo já não passa mais confiança para ninguém e agora, mais do que nunca, o cenário é muito mais claro. A gente vê um aumento gigantesco de imigração árabe e boa parte desses imigrantes são radicais islâmicos, vêm de vários países do Oriente Médio e estão se espalhando pela Europa. E o discurso é sempre o mesmo, buscando uma vida melhor, fugindo da guerra. Mas o resultado é outro. A Europa está sendo transformada de dentro para fora. E aí vem a pergunta, será que os líderes mundiais não percebem isso? Será que não poderiam evitar? Será que é impossível conter essa imigração descontrolada? Esses países têm polícia, têm exército, têm fronteiras, eles poderiam agir com muito mais firmeza. Mas o que acontece é exatamente o contrário. Muita promessa e pouca ação. Será que isso é realmente incompetência ou cumplicidade? Será que o caos serve a um propósito maior? E para que isso aconteça, até mesmo terrorista vira presidente legítimo de um país
tudo é válido. Se eu fosse enumerar quantas pessoas poderiam ter mudado esse cenário e não mudaram, eu começaria pelos milionários. Porque são eles que bancam os políticos, são eles que financiam os partidos, são eles que colocam e tiram gente do poder. E ainda assim, o que fazem? Ficam em silêncio vendo tudo isso acontecer, simplesmente pegam suas famílias e saem, se mudam para os países do Golfo e não falam nada. Por quê? Porque sabem o que está por vir e se calam. Para quem já visitou os países do Golfo, sabe o que eu estou dizendo, são lugares extremamente modernos e seguros e preparados para o futuro. Um exemplo disso é o projeto da Arábia Saudita, a cidade chamada The Line, uma cidade sendo construída no meio do deserto, totalmente tecnológica, algo espetacular. Agora me diga você, para quem exatamente estão construindo isso? Quem vai morar ali no meio do deserto, numa cidade ultramoderna e autossustentável? O que eles estão preparando? O que esperam que aconteça? Não parece estranho para vocês? Do nada, países do Oriente Médio, especialmente do Golfo, estão se livrando dos seus radicais enquanto constroem cidades futurísticas e recebem milionários do mundo inteiro. Para mim, isso parece uma construção indireta de uma grande arca, uma arca moderna, uma espécie de refúgio, de proteção. Cria-se uma narrativa para que os radicais acreditem nela e eles vão em busca da conquista do Ocidente. Enquanto isso, os poderosos se preparam com tranquilidade para algo muito maior que está por vir. E eu sei que muitos aqui dos seguidores, ao ouvirem isso, vão me chamar de alguém que acredita em teorias da conspiração. Mas tudo bem, então me mostre o contrário. Prove que eu estou errado, porque até agora o que eu vejo são fatos e as peças estão se encaixando com uma precisão impressionante. Netanyahu deixou claro no início da guerra, um novo Oriente Médio será criado, e Trump, por sua vez, correu para fechar acordos de paz com vários países da região, acordos sendo assinados com pressa, como se o tempo estivesse se esgotando. Por quê? Porque existe uma urgência que ninguém explica, mas que está ali nas entrelinhas de tudo o que está acontecendo no mundo. E vejam só, ao mesmo tempo os Estados Unidos estão assinando alianças militares com esses mesmos países do Golfo, fornecendo armamentos de última geração, fortalecendo exércitos, vendendo tecnologia e até abrindo bases conjuntas. É uma parceria estratégica que vai muito além da diplomacia. É como se estivessem montando um grande cinturão de segurança em volta dessa região, um escudo geopolítico preparado para o que vem pela frente. E sim, existem países na região que precisam mudar de regime para que tudo isso funcione. Porque se essa arca realmente estiver sendo construída, você não irá querer dividir ela com radicais ou terroristas morando ao seu lado. E quando eu me refiro à arca, eu não quero dizer uma arca de verdade, e sim a região inteira seria uma espécie de uma arca. Basta observar o mundo já não é mais o mesmo. As mudanças climáticas estão cada vez mais radicais. Regiões que antes eram seguras para se viver, agora se tornaram extremamente perigosas. Cidades inteiras são devastadas por tornados e furacões. E quem viveu isso pensa 1000 vezes antes de reconstruir a casa no mesmo lugar. Está acontecendo uma mudança geográfica silenciosa no planeta. Terremotos, tornados, enchentes, desastres, tudo cada vez mais frequente. E percebam uma coisa, na região que vai de Israel até os países do Golfo, esses fenômenos praticamente não acontecem. No Irã e na Turquia, sim, existem terremotos, mas nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita, na Jordânia e até mesmo Israel, quase nada. Falam há anos que um dia teremos um grande terremoto em Israel, mas até agora, nada grande aconteceu nessa região. Seria essa uma região protegida, por enquanto, dos efeitos climáticos mais severos? Eu não estou falando aqui do calor extremo, não é sobre isso. Inclusive, alguns cientistas dizem que o calor nesses países está diminuindo. E eu deixo aqui mais uma vez a minha opinião. Nada é por acaso. Eles querem que isso aconteça, eles querem transformar essa região num refúgio habitável. Mas para quem? Para os milionários. Enquanto os radicais saem e vão para o Ocidente, esses países se tornam cada vez mais estáveis, tecnológicos e autossuficientes.